Alguém avisa hoje estar aqui com 2 participantes do grupo G8 e eu queria que vocês explicassem um pouco para as pessoas o que o G8 faz. Então, vou iniciar contando um pouco a história do G8. O G8 é um dos grupos do SAJU, que é um serviço de assistência jurídica universitária da Faculdade de Direito da URGS, que presta atendimento jurídico para a população no geral, principalmente as pessoas carentes. E aí dentro do SAJU tem vários grupos abordando vários temas e o G8 aborda questões de diversidade sexual e de gênero. A gente nasce inicialmente lá em 2006 com a Lei Maria da Penha, tratando mais questões de violência doméstica, de gênero. E por questão dos participantes do grupo da época, muitos serem LGBTs, se sumou a pauta LGBT ao grupo. E como que vocês veem que isso evoluiu assim para hoje em dia? Falou sobre essa questão da diversidade, né? Eu queria entender como que funciona hoje, principalmente para quem está nos assistindo, assim, quando eu conversei antes com vocês. A ideia é entender a pessoa que está em casa e passou por uma situação, foi expulso de casa pelos pais, ela quer casar, quer trocar de nome. Esse tipo de serviços a pessoa pode pelo menos entender com vocês como acessar esse tipo de... Sim, fica dentro disso. A gente acaba atendendo as pessoas LGBTs e mulheres para questões de violência, discriminação, preconceito e em diversos espaços que essas pessoas tenham sofrido essas situações. E aí a gente vai estar tentando articular a rede, pensar possibilidades e, se necessário, até mesmo entrar com processo judicial contra a empresa ou contra alguma pessoa, dependendo da situação. Mas não necessariamente em relação ao processo, né? Pode, enfim, buscar informação. A gente tem também as redes sociais, inclusive recentemente a gente divulgou uma cartilha sobre o casamento LGBT+, enfim. Então, nesse sentido, a gente também desenvolve projetos. E até porque a gente é uma equipe multidisciplinar, né? A gente é estudante de psicologia, estamos quase nos formando. Mas, enfim, é no sentido do direito, mas também na psicologia, do serviço social, das ciências sociais, que a gente atende. E quais são os casos mais comuns, assim, que vocês recebem lá ou que vocês encontram, inclusive, no dia a dia de vocês, assim? Antigamente, o G8 ele tinha um projeto que era para atender a população trans, para fazer a retificação do prenome do gênero. Porque até o ano passado era mais dificultada essa troca, né? Tinha que entrar com processo judicial, passar anos apresentando documentação, indo em audiência para conseguir fazer essa troca. Hoje, a pessoa trans ela pode ir direto num cartório e fazer a solicitação da troca do pronome de gênero. Mas por muitos anos essa foi a linha de frente do G8. Então a gente fazia mutirões no final de semana, a gente tinha uma parceria muito grande com a ONG Igualdade, que é uma ONG de pessoas trans e travestis. Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul. E aí a gente tinha essa parceria muito forte com elas para estar atendendo essa população específica. Com essa troca via STF, de que hoje as pessoas podem ir num cartório e solicitar essa retificação, a gente não tem mais esse tipo de processo. Violência doméstica contra a mulher é um dos principais, e violência contra pessoas LGBT, injúria ou agressão ou preconceito, ou enfim. E a gente acaba atendendo muito mulheres trans, vítimas de preconceito, vítimas de violência em diversos lugares, assim. Até no supermercado, de ter passado por certas situações e tá tendo que acionar judicialmente. Só coisa leve, assim, tranquila de trabalhar. Só que não, é muito desafiador, eu diria, que é trabalhar com situações de violência e vulnerabilidade e estar próximo das pessoas desses casos, porque a gente, enfim, enquanto LGBT também, hoje eu acho que todo mundo no G8 é LGBT. A grande 99%, se não for 100%. Se não for 100%. Então a gente, enquanto LGBT, a gente se coloca também como, às vezes, vítima, mas porque isso envolve a gente de uma forma subjetiva. Gente, tu tá convivendo com essas histórias todos os dias e podia ser a tua história de alguma maneira. E às vezes acontece, enfim. Sim, atualmente a gente está assessorando um colega nosso de G8 por uma situação que ele sofreu, então
É isso, assim, tá tendo que lidar com demandas que são muito próximas e que batem de uma forma muito mais pesada, assim. Então, eu acho que é daí que a gente consegue tirar forças e vontade de Isso acaba sendo potente, né? Uhum. Fazer um trabalho e ir a público. E a gente tem também, além dessa questão jurídica, a gente tenta muito fazer um trabalho em instituições de ensino. A gente é muito convidado para fazer palestras, oficinas, principalmente com jovens adolescentes, né? Então, porque também a gente entende que o fim de um processo jurídico não é o que realmente vai fazer a mudança social, né? A gente tem que estar na educação. Não é o fim da violência, né? Não é o fim da situação que atravessa a gente todos os dias. A gente tem que estar ressignificando, muitas não, a maioria das coisas que são aprendidas, né? Porque tem muita gente que acaba só reproduzindo preconceitos e violência sem parar para pensar sobre aquilo, né? Julgar o outro como se o outro fosse errado e sem realmente ser crítico sobre isso, né? Então, é bem gratificante. A gente agora está com um projeto na CUFA. Na CUFA, no Centro da Juventude Cruzeiro, que a gente tem desenvolvido palestras e oficinas com os jovens, de uma faixa de 14 a 24 anos, normalmente. E a gente tem ido, acho que é uma vez por mês que a gente tem ido nas quartas-feiras lá desenvolver esse projeto. Tem sido bem interessante, bem revigorante, eu diria, de retomar isso. E o mais legal é porque os jovens, eles interagem muito e eles problematizam muito junto. E teve uma situação de um dos encontros que um guri que era hétero e tava vidrado escutando a gente. Tipo, o heterotop, assim, a sobrancelha, todo esse estilo que é marcado pelo heterossexual. E no final da oficina ele agradeceu a gente, né? Então tu vê que realmente a gente tá fazendo uma diferença e é trabalho de formiguinha, né? E até de também, às vezes, alguém que tá ali e tá pensando se pode falar ou não, também conversar com vocês, entender que existe um lugar onde a pessoa... Eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, é por isso que acho que é coisa de a gente conversar aqui, assim como existe o coletivo de vocês, existem outros, né, Sim. por todo o Brasil. E às vezes as pessoas se sentem muito desamparadas, né? Hoje em dia na internet a gente vê, inclusive, vocês devem ver isso no dia a dia, né? A gente vê, tal pessoa foi expulsa de casa, essa pessoa apoiou dos pais, essa aqui sofreu homofobia no trabalho. E às vezes a gente, não só no cansaço, mas no desconhecimento, né, dessas ações, a gente não sabe o que fazer. Então saber que as pessoas podem recorrer a vocês e ter uma assessoria que é jurídica, que é psicológica, que é social, assim, de todas essas maneiras, acho que dá essa sensação de conforto, né? No filme Milk ele brinca, ele fala que eles ligam para casa das pessoas, que eles atendem as ligações justamente porque a pessoa quer saber que ela pode confiar em alguém, né? Então saber que tem alguém ali agora, que daqui a pouco entende que pode confiar em vocês, no trabalho que vocês estão fazendo, assim, acho que é muito importante, assim. Rede, né? Porque principalmente para as pessoas LGBTs, muitas acabam não tendo às vezes rede familiar ou de amigos e aí tem que ir pro mundo catar espaços que possam estar acolhendo. E também interessante de ser um espaço que está dentro de uma universidade pública federal e tipo há 13 anos, né, demarcando espaço e dizendo que a gente está aqui, a gente vai continuar aqui, a gente vai estar falando de gênero e sexualidade, a gente vai estar fazendo intervenção dentro da universidade e vocês gostando ou não, a gente vai continuar. Então, e ainda mais com o atual governo, né, desgoverno, melhor dizendo, tendo tantos cortes na universidade, a gente conseguir ainda estar lá é uma grande vitória. Continuar dando suspiros ainda de mudança, de movimento e ter força ainda. E sem falar nos profissionais, né? As pessoas acabam... Tem uma questão ainda de formação que é excelente. Imagina poder passar por essa experiência dentro da universidade e levar isso depois. A gente, em outros episódios aqui no canal, a gente falou sobre homofobia no trabalho, sobre outras relações que podem ser feitas. Então, imagina poder levar isso adiante dentro dos lugares onde a gente vai trabalhar um conhecimento que... E tu tá desenvolvendo a tua profissão dentro de uma pauta que tu acredita, né? Eu acho que isso até, de certa forma, é um grande privilégio pra gente, assim, de ter essa experiência na formação, porque, infelizmente,
grande parte das formações não pautam esses temas, e quando pautam é uma cadeira letiva, ou vai ser um professor viado, uma professora sapatão, uma professora trans que vai estar tensionando para que se fale sobre o assunto. Então também é um privilégio na nossa formação a gente estar poder trabalhando com isso, né? Porque na nossa formação não tem disciplinas ou, enfim, discussões que sejam especificamente sobre o tema de diversidade, de gênero e sexual, né? E aí, pensando nisso, hoje a gente fala muito, a gente está em busca dos direitos ainda, né? Então, poder falar sobre isso num espaço que reivindica isso, né? Acho que é muito importante dentro da universidade. Que a gente ainda está em busca de entender psicologicamente o que é ser, né, LGBT, juridicamente o que é. Então, a gente ainda não tem nem bases para falar sobre isso. Então, a importância que é poder fazer essas conexões, quem sabe daqui a uns anos isso ser pauta cada vez mais dentro da universidade também, não dentro apenas do coletivo, né? E também a importância de se marcar socialmente de que tu pode ser uma advogada, um advogado, uma psicóloga, um professor, uma professora LGBT. Tu pode ter sucesso numa profissão, acho que isso também é bem importante. Assim. E que vai estar marcado por isso sempre, né? Frequentemente. É difícil, não tem como tirar a nossa carapuça, a nossa fantasia nossa performance de viado, de sapatão, de trans, etc. Não tem como. Então vai estar sempre pautado por isso. Não é só o psicólogo, não é só o advogado. É aquela psicóloga sapatão, aquele advogado viado, aquele psicólogo viado. Então, que bom a gente consegue trazer isso de uma forma potente. Sim, ressignificando, né? O que isso hoje seria pejorativo, no futuro vai ser algo... Já é algo positivo, né? Mas estamos construindo isso. E pensando em direitos, acho que é importante... A gente tem grupo que foca nos direitos sexuais de gênero, mas a questão LGBT a gente não tem leis. Né? A gente não tem uma lei que diz que ampara e tal. Tudo são decisões, são formas, são jeitos, são interpretações, mas não tem uma lei. A questão ainda não tem uma lei, a gente tá caminhando para isso, mas que a gente ainda tem que tomar cuidado com questões de retrocessos e de interpretação e de adicionais à lei, como que é que vai tramitar, tá tramitando no legislativo, né? Que nem o movimento que se teve no final do ano passado com o resultado das eleições da população LGBT tá se casando assim, meio que às pressas. O porquê disso? Porque a gente não tem uma lei, né? É jurisprudência. Lá em 2011, o STF determina que poderia se fazer as uniões estáveis em cartório. E aí, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determina que os cartórios seriam obrigados a fazer o casamento, né? O registro do casamento. Não se tem uma lei específica, né, que nos resguarde, enquanto há uma questão de casamento que é uma questão tão básica, né? Então sim, teve esse movimento de vamos casar, vamos mudar o nome, vamos fazer as coisas, vamos fazer rápido, porque tem uma sensação de medo agora, né? Bom, agora a gente vai ter que se recolher de volta pra caverninha, pros nossos armários e pra nos porque a gente vai ser... que tem muito mais perigo agora. Mas que a gente... Bom, mas não, vamos se reorganizar, se juntar de novo, se reorganizar pra conseguir construir meios que possam quebrar isso de novo, né? Ou, enfim, continuar avançando ao invés de retroceder. Então se puder me explicar, se a gente está num momento de transição, a gente teve a aprovação da criminalização da homofobia, direcionada à questão da lei do racismo, né? Mas isso ainda é muito nebuloso, assim, a gente leu algumas coisas de como isso vai andar daqui para frente, mas a gente não sabe exatamente como agir, o que agir. Queria entender se vocês têm um pouco isso mais claro, assim. Eu acho que, na verdade, a gente tem até essa discussão dentro do grupo de conseguir, vamos se organizar, vamos discutir sobre isso para que a gente possa levar isso para as outras pessoas. Mas é difícil até dentro do... pensar quais são todas as implicações. Mas é muito no sentido de que enquanto não se tem uma lei específica e muito numa questão também de jurisprudência, de entendimento do juiz, da juíza, se lê a partir da lei do racismo. Sim. Essa questão de discriminação por LGBTfobia.
mas ainda se tramita no legislativo para que se tenha uma lei específica. A decisão do STF não é uma lei, é uma forma de interpretar a lei do racismo que já existe até que se tenha uma lei tramitando pelo legislativo. Sim, então, juridicamente, isso só vale de acordo com a decisão do juiz em cima da leitura da lei do racismo. Isso. Então, provavelmente, a jurisprudência, para quem não sabe, é mais ou menos quando algo foi julgado e pode ser utilizado em outro recurso, né? É um histórico, né? Um embasamento em algo que já aconteceu. Então, provavelmente, a gente vai ter que aguardar, entender que casos vão acontecer, que a gente realmente vai conseguir criminalizar algo que aconteça nessas situações, para entender como isso vai se desenvolver dentro da homofobia, né? E dentro do movimento LGBT, assim, se tem toda uma discussão de ter se colocado, né, dentro no pacote da lei do racismo, até porque a gente sabe que, tristemente, felizmente, mesmo tendo a lei do racismo, muitas vezes as pessoas negras não conseguem colocar no boletim de ocorrência que sofreram uma situação de discriminação, preconceito, uma situação de violência por causa de racismo, né? Então, mas socialmente é incrível a gente ter ganhado essa votação, principalmente com o atual cenário político, porque é uma grande vitória social. Quase um contrassenso que tem acontecido nesse momento. É muito louco de pensar, né, que a gente tem um cara que foi eleito na federação, que tem todo o discurso que ele tem, e aí a gente consegue ganhar essa votação. Sim. Então... É uma pressão, né? Fazer uma pressão para que a gente consiga adquirir, ou enfim, retomar, ou pegar de assalto os direitos que são nossos, né? Que a gente não tem garantido. Então, a gente, vocês chegaram no final do outro, entender um pouco assim, alguém avisa que, o que vocês acham que a gente precisa avisar para as pessoas, assim. E aí, de repente, na parte de vocês até falar, tipo, alguém avisa que as pessoas podem ter, assim, acesso, que as pessoas podem... Eu acho que esse papo é muito importante para isso, assim, eu tenho muita essa preocupação que as pessoas saibam que vocês existem e que outras pessoas existem. Elas podem contar com vocês. Com vocês e com outras pessoas que vão surgir também, né? Tipo, então, acho... Eu me sinto... Não preciso, ainda bem, por sorte, mas desde que eu descobri por amigos que já participaram também do G8. Então, é muito incrível de saber que tem, assim, quando alguém me conta, aconteceu tal coisa, eu falo, vamos lá, assim, ter essa segurança, né? Alguém avisa que Catando G8 nas redes sociais, Instagram, Facebook, até no YouTube, a gente vai estar podendo auxiliar as manas, as minas, mona, sofreu qualquer situação de discriminação, de preconceito, violência, a gente tem direitos. Apesar de muita gente dizer que a gente tem direitos e tem pessoas dentro do G8, pelo menos, lutando por eles. Então, nos procurem, a gente está aqui para ajudar a nossa comunidade, fortalecer. Acho que alguém avisa que a gente está aqui, a gente é LGBT, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai continuar ocupando os espaços, a gente vai continuar sendo quem a gente é, não importa o quê. Acho que alguém tem que avisar, porque parece que tem gente que não está entendendo que a gente não vai embora. E alguém avisa que quem é LGBT não está sozinho, que a gente está... Bom, a gente tenta o máximo estar junto e somar e ajudar, enfim, então não se sinta sozinho, é difícil dizer não se sinta sozinho, porque é uma sensação da pessoa, mas enfim, saiba que tem alguém, tem lugares, tem coletivos que podem ajudar, então procure ajuda, procure redes, procure o G8, procure quem possa te auxiliar. E alguém avisa que vai ter psicóloga sapatão, vai ter psicólogo viado, vai ter advogada sapatão, viado, trans, bi, pan. Vai ter LGBT, vai ter tudo que é lugar. Fazendo sucesso e quem não gostava... Sucesso a gente já fala. Torcer pelo dos outros, porque o nosso já tá ganhando. Um abraço. Coisa mala.